estiver pensando nessa questão de perda de peso, né, Carol? Qual que seria a importância de se aumentar o gasto calórico, por exemplo, nos dias atuais? Hoje é super importante, né? Primeiro que é difícil cada vez mais a gente perder peso sem sem aumentar o nosso gasto calórico. A gente pode buscar isso, né, vindo da nossa evolução como ser humano, né? Então, assim, se a gente olhar um pouquinho mais para trás, da onde vem, né, esse histórico nosso do metabolismo, da evolução do ser humano, a gente sabe que antes, né, os nossos ancestrais, a gente gastava muito caloria, né? Porque nós éramos caçadores, né? Então, assim, a gente ia atrás dos alimentos, né? Os homens iam atrás, né, de abater, da caça da proteína, e as mulheres iam atrás dos carboidratos, né? Digamos assim, né? Iam fazer aquelas coletas. Só que, assim, essas distâncias eram longas, né? Então, assim, a evolução do corpo humano foi projetado para acabar gastar mais energia nessa época, né? E assim, a gente não era caçador tipo leão, não, né? Caçador, né? Que assim, você fica só ali olhando a presa, daqui a pouco você corre e pega a presa. Não, a gente era caçadores de resistência, a gente tinha que ficar lá correndo atrás dos animais até cansou, pegou, não cansou, você tem que fugir também, né? Porque senão o bicho pega. E aí, se depois que você caça, você tem que voltar tudo pra, né, se alimentar, né, sei lá, da onde, mais ou menos. E isso, às vezes, dava caminhadas enormes. Chegavam a ser caminhadas de 15, 30 quilômetros. Então, assim, é bem importante. E aí, né, o nosso corpo humano foi evoluindo e a gente tende a manter, né, essa necessidade de gasto calórico. Porém, o nosso organismo, também dessa época, o nosso metabolismo, ele se acostumou a você acumular bastante, né, energia, né? Porque quem precisava sobreviver era quem passava muito tempo sem se alimentar, quem conseguia ficar muito tempo sem se alimentar, até conseguir ter uma próxima caça, uma fonte de alimentação, né? Então o nosso metabolismo se acostumou a reservar bastante energia e depois gastar essa energia. E hoje em dia a gente ainda reserva bastante energia. A gente reserva como? Com acúmulo de gordura. Só que você acha que a gente fica grandes períodos de sem se alimentar? Não fica, porque hoje é muito fácil, né? A oferta vinda da alimentação e de alimentos calóricos cada vez mais é muito grande. E o marketing das empresas de produtos alimentícios estão cada vez mais. Então a ingesta calórica nossa está muito mais importante. E o gasto, como ficou, né? Cada vez menor. Então, é muito importante associar hoje em dia um aumento do gasto calórico se você quiser perder peso, né? Porque só depender da alimentação é muito difícil. A oferta hoje, as necessidades, fica muito difícil. Então, para perda de peso, hoje, o exercício ele tem uma importância com gastos calórico enorme. E aí, isso é o que eu tento passar para as pessoas, né? E a gente se movimenta cada vez menos. Apesar da gente insistir, deixar o dia mais ativo, falar para as pessoas que a gente precisa gastar mais caloria, hoje a gente entende, né, que esse gasto calórico mais significativo para perda de peso, ele vem do gasto calórico não de repouso, mas do gasto calórico vindo, proveniente do exercício físico. Então, hoje se torna muito importante a gente praticar exercícios para aumentar esse gasto calórico, para facilitar e acionar mais essa memória sua de metabolismo que a gente traz até dos nossos ancestrais. Então, isso tem uma importância muito grande, né, para a perda de peso. Não, bem legal, porque essa teoria evolutiva que você trouxe, né, que ela é bem discutida, né, na comunidade científica, é justamente porque a evolução genética ela é muito lenta, né? Isso. Então a gente carrega realmente essa carga genética, né? De quem sobreviveu, aqueles que tinham grandes capacidades de permanecer longos períodos sem se alimentar, né? Só que ao mesmo tempo a disponibilidade de alimentos hoje ela é muito diferente, né? Só a gente discar no celular aparece na porta de casa. A gente não precisa nem sair para poder comprar. E desculpa, eu só ia complementar que o que você trouxe, que eu esqueci de comentar, é super importante, né? Porque às vezes as pessoas, né, pensam, poxa, mas isso faz tanto tempo, até parece que ainda é assim, né? Mas não, a parte nossa do DNA, de alteração, a alteração, né, proveniente do DNA, ela é muito duradoura. Demora-se anos e anos e anos e anos pra gente conseguir mudar. Então, se a gente for lá pegar um pedacinho do nosso DNA, a gente vai entender que tem muita coisa vinda ainda dessa época de ancestrais. Então, só para as pessoas conseguirem entender, né? Entender isso, né? Essa visão.